Papai vem te mostrar seu novo filho. E o bilionário riu, mas congelou ao ver o exame de DNA. Ricardo Almeida estava acostumado com tentativas de golpe. Aos 52 anos, o empresário havia construído um império que ia desde construtoras até redes de supermercados em São Paulo. E sabia que pessoas desesperadas tentavam de tudo para conseguir uma fatia de sua fortuna. Quando a secretária anunciou que uma criança queria vê-lo urgentemente, alegando trazer seu filho, Ricardo soltou uma gargalhada que ecoou pelo escritório do 40º andar. Mais uma tentativa ridícula, pensou. Mas seu sorriso morreu nos lábios quando viu uma menina de apenas 7 anos entrar pela porta, carregando cuidadosamente um bebê nos braços. Papai, vim te mostrar seu novo filho, disse a menina com uma serenidade perturbadora para sua idade. A secretária Márcia imediatamente se levantou. Senhor Almeida, eu já liguei para a segurança. Essa criança entrou sem autorização e... Espere! Ricardo levantou a mão, curioso apesar de si mesmo. Como você entrou aqui, menina? Subi pela escada de serviço. Ninguém presta atenção em criança, respondeu ela, ajeitando melhor o bebê que dormia em seus braços pequenos. Tenho uma coisa para você ver. Com uma mão livre, ela tirou de uma sacola plástica amarrotada um envelope dobrado. Ricardo pegou o documento, ainda sorrindo, preparado para ver mais uma farsa mal feita. Quando abriu e leu as primeiras linhas, seu rosto mudou completamente. Era um exame de DNA, legítimo, de um laboratório reconhecido, e mostrava algo impossível. Isso é impossível, murmurou ele, lendo e relendo os resultados. Esse bebê, segundo isso aqui, seria meu filho, mas isso não pode estar certo. Está certo sim, disse a menina, balançando suavemente o bebê que começava a se mexer. Ele é seu filho e meu irmãozinho. A mamãe me contou tudo antes de ir embora. Ricardo sentiu um frio na barriga. Algo na seriedade daquela criança o incomodava profundamente. Márcia, cancele a segurança, disse ele, sem tirar os olhos da menina. Qual é o seu nome? Júlia. Júlia Santos. E este aqui é o Pedro, meu irmão. Ele tem 3 meses. Santos. O nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Fernanda Santos, uma mulher que ele havia conhecido 8 anos atrás, com quem teve um relacionamento breve, mas intenso. Uma mulher que desapareceu de sua vida da noite para o dia. Sua mãe. Fernanda Santos. Você lembra dela? Júlia sorriu pela primeira vez e Ricardo viu algo familiar naquele sorriso. Ela disse que você ia lembrar. Onde ela está? Por que não veio pessoalmente? O sorriso de Júlia desapareceu. A mamãe não pode vir. Ela foi embora há 1 mês. Disse que eu tinha que cuidar do Pedro e encontrar você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ricardo sentou pesadamente em sua cadeira. A situação estava ficando mais surreal a cada segundo. Júlia, me explica melhor isso. Onde sua mãe foi? Para o céu, respondeu ela simplesmente. Ficou muito doente depois que o Pedro nasceu. Disse que não conseguiu falar com você porque alguém não deixava. O empresário sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Fernanda havia tentado contatá-lo. Ele nunca soube de nada. Alguém não deixava? Quem? Não sei. Mamãe nunca disse o nome. Só falava que era uma pessoa muito má que não queria que você soubesse da gente. Pedro começou a chorar. E Júlia imediatamente começou a balançá-lo com uma experiência que não deveria ter uma criança de sua idade. Ele está com fome, disse ela olhando para Ricardo com expectativa. Você tem leite? O que eu trouxe já acabou. Ricardo ficou parado sem saber o que fazer. Márcia, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou. Senhor, posso pedir para alguém trazer leite e fraldas? Sim, claro. Ricardo balançou a cabeça, tentando processar tudo. Júlia, você tem certeza de que esse exame está certo? Tenho. Ela colocou a mão no bolso e tirou outro papel dobrado. A mamãe me deu isso também. Disse para te mostrar se você não acreditasse. Era uma foto.
Ricardo a reconheceu imediatamente. Era dele com Fernanda, tirada durante um fim de semana que passaram em Campos do Jordão. Ele se lembrava perfeitamente daquele momento. Fernanda estava grávida na foto, mas ele não sabia na época. Ela estava grávida quando vocês brigaram, disse Júlia, notando o reconhecimento no rosto dele. De mim. Descobriu depois que você foi embora. Nós não brigamos, Ricardo murmurou, olhando fixamente para a foto. Ela simplesmente sumiu, tentei procurar, mas ela não sumiu. Alguém fez ela ir embora. A porta do escritório se abriu bruscamente e uma mulher de 70 e poucos anos entrou sem bater. Ricardo se tensionou imediatamente. Vovó Esperança, disse ele, rapidamente escondendo os papéis. A senhora não avisou que vinha. Esperança Almeida era uma mulher imponente, que ainda comandava parte dos negócios da família com mão de ferro. Seus olhos percorreram o escritório e pararam em Júlia e no bebê. O que são essas crianças fazendo aqui, Ricardo? Vovó, elas... Não me interessa. Esperança se aproximou e Júlia instintivamente recuou. Márcia, chame a segurança agora. Essas crianças saíram de onde vieram. Esperança, espere. Ricardo se levantou. Essa menina diz que... Eu sei muito bem o que essa menina diz. A voz de Esperança estava gelada. E sei exatamente quem mandou ela aqui. Júlia olhou para a mulher idosa com uma expressão estranha. A senhora conhece minha mãe? Conheço sim, querida. O tom de Esperança mudou, ficando falsamente doce. E sei que sua mãe era uma mulher muito... criativa. Minha mãe não mentia, Júlia disse firmemente. Claro que não, querida, mas às vezes as pessoas se confundem, não é? Especialmente quando estão necessitadas. Ricardo observou a interação com crescente desconforto. Havia algo na reação de sua avó que não fazia sentido. Vovó, como a senhora sabe de quem estamos falando? Esperança riu, mas o som não tinha nada de alegre. Ricardo, você acha que eu não sei de todas as mulherzinhas que passam pela sua vida? Principalmente aquelas que tentam se aproveitar de você? Fernanda nunca tentou se aproveitar de mim. Ah, não? Então por que ela apareceu grávida na sua vida? Ela não apareceu grávida. Ela engravidou depois que nos conhecemos. Tem certeza disso? A pergunta ficou no ar. Ricardo olhou para Júlia, que segurava Pedro cada vez mais apertado contra o peito. Vovó, o que a senhora está tentando dizer? Estou dizendo que você sempre foi muito ingênuo, meu neto. Esperança se aproximou da mesa e estendeu a mão. Me mostre esses papéis que ela trouxe. Ricardo hesitou. Vovó? Ricardo Henrique Almeida, me dê esses papéis agora. Contra sua vontade, Ricardo entregou o exame de DNA para a avó. Esperança leu rapidamente, seu rosto ficando cada vez mais vermelho. Isso aqui é falsificado, disse ela, rasgando o papel ao meio. Ei, Júlia gritou, você não pode fazer isso. Era a única prova que eu tinha. Era a única prova falsa que você tinha, querida. Pedro começou a chorar mais alto, perturbado pela tensão no ambiente. Júlia tentou acalmá-lo, mas suas próprias lágrimas começaram a cair. Não era falso, soluçou ela. Minha mãe não mentia. Ela disse que vocês iam tentar dizer que era mentira, mas não é. Ricardo sentiu o coração apertar, vendo o desespero da menina. Vovó, mesmo que seja falso, não precisava rasgar na frente dela. Precisava sim. Esperança pegou a bolsa. E agora vou ligar para os serviços sociais para buscar essas crianças. Não. Júlia se afastou ainda mais. Você não pode nos separar. Eu prometi para a mamãe que ia cuidar do Pedro. Uma criança de 7 anos não pode cuidar de um bebê. Esperança já estava discando no celular. É perigoso. Eu cuido bem dele, Júlia protestou. Sei fazer mamadeira, sei trocar fralda, sei tudo. Ricardo olhou para a menina e pela primeira vez realmente a viu. Suas roupas eram limpas, mas velhas. Ela tinha olheiras de quem não dormia direito. E a maneira como segurava o bebê mostrava que ela realmente sabia cuidar dele. Há quanto tempo vocês estão sozinhos? 1 mês, respondeu Júlia, limpando o nariz com as costas da mão. Desde que a mamãe foi para o hospital e não voltou mais. E onde vocês estão morando? Na casa ainda.
Mas o dinheiro está acabando. Por isso vim te procurar. Esperança parou de discar e olhou para a neta com impaciência. Ricardo, não acredite nessa história. É óbvio que alguém treinou essa menina para vir aqui. Ninguém me treinou, Júlia protestou. Eu só quero que meu pai cuide da gente. Ele não é seu pai. É sim. Minha mãe me contou tudo. Como vocês se conheceram no elevador que quebrou no prédio dela. Como ele a levou para jantar naquele restaurante japonês que ela nunca tinha ido. Como eles foram para Campos do Jordão e ela descobriu que gostava de fondue. Ricardo ficou pálido. Ninguém mais sabia desses detalhes, nem mesmo Esperança. Como você sabe disso? Porque minha mãe me contou milhões de vezes. Júlia sorriu através das lágrimas. Ela disse que foram os dias mais felizes da vida dela. Isso não prova nada, Esperança insistiu, mas sua voz tinha perdido um pouco da convicção. Qualquer pessoa pode descobrir essas informações. E como ela descobriu o nome do seu cachorro de estimação quando criança? Júlia olhou diretamente para Ricardo. Bingo! Um vira-lata caramelo que você achou na rua e sua mãe deixou você ficar com ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo nunca havia contado isso para ninguém além de Fernanda. Meu Deus, murmurou ele. Ricardo, não se deixe levar por... Vovó, eu nunca contei isso para mais ninguém. Nunca. Esperança fechou o celular bruscamente. Isso não muda nada. Mesmo que essa mulher tenha conhecido você, isso não significa que essas crianças são suas. Mas o exame de DNA, que eu rasguei porque estava falsificado. Como a senhora pode ter certeza de que estava falsificado? A pergunta ficou no ar. Esperança abriu e fechou a boca várias vezes. Por quê? Porque esse tipo de golpe é comum. Qualquer pessoa pode falsificar um exame desses. Ricardo olhou para a avó com uma suspeita crescente. Vovó, a senhora conhecia a Fernanda? Já disse que sim. Sabia que ela era uma aproveitadora. Quando a senhora a conheceu? Quando descobri que você estava saindo com ela. A senhora chegou a falar com ela? Esperança hesitou por um segundo antes de responder. Não, só soube da existência dela. Júlia, que havia escutado tudo em silêncio, de repente falou. Mamãe disse que uma senhora muito elegante foi na casa dela um dia. Ofereceu dinheiro para ela ir embora e nunca mais falar com você. O sangue de Ricardo gelou. Júlia, como era essa senhora? Cabelo branco, sempre vestida de preto, usava um anel grande com uma pedra vermelha e falava igual gente rica. Ricardo olhou lentamente para Esperança, que usava exatamente um anel de rubi no dedo indicador. Vovó? Eu não sei do que essa menina está falando. A senhora ofereceu dinheiro para Fernanda me deixar? Ricardo, você está sendo ridículo. Por que eu faria isso? Porque a senhora sempre fez isso. A voz dele estava ficando mais alta. Lembra da Carla, da Beatriz, da Patrícia? Todas as mulheres que gostei de verdade simplesmente desapareceram da minha vida. Elas desapareceram porque perceberam que não tinham nada a oferecer para você. Ou porque a senhora as fez desaparecer. Esperança se endireitou, voltando ao tom autoritário. Ricardo, você está se deixando manipular por uma criança. Essas histórias não fazem o menor sentido. Pedro começou a chorar mais forte, e Júlia tentou desesperadamente acalmá-lo. Ele está com muita fome, disse ela, olhando angustiada para Ricardo. Não comi nada hoje para guardar o leite para ele. Você não comeu nada hoje? Ricardo se levantou alarmado. Está tudo bem. Estou acostumada. Júlia deu de ombros. O Pedro é mais importante. Márcia, por favor, traga comida, agora. Já chamei o restaurante japonês da esquina, senhor. Vai chegar em 10 minutos. E o leite? Também já está a caminho. Esperança observou tudo com crescente irritação. Ricardo, você está alimentando essa farsa. Essas crianças vão voltar de onde vieram. Não vão, Ricardo disse firmemente. Pelo menos não até eu ter certeza do que está acontecendo aqui. Você quer ter certeza? Ótimo. Esperança abriu a bolsa e tirou um cartão. Ligue para esse laboratório. Faça um novo exame de DNA. Quando der negativo, essas crianças saem daqui e não voltam mais. Ricardo pegou o cartão. Era de um laboratório que ele conhecia, respeitável.
Está bem, vamos fazer um novo exame. Mas quero que seja feito hoje. E quero acompanhar pessoalmente para ter certeza de que não há nenhuma manipulação. Júlia olhou preocupada. Vai doer no Pedro? Não, querida. Ricardo se ajoelhou na altura dela. É só uma coleta de saliva. Bem rapidinho. E se der que vocês são mesmo parentes? Perguntou Júlia esperançosa. Se der, vamos conversar sobre o que fazer. E se não der? Ricardo olhou para a Esperança, que tinha um sorriso satisfeito no rosto. Se não der, vamos ter que encontrar uma família boa para cuidar de vocês. Lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Mas eu não quero uma família diferente. Eu quero ficar com você. E quero que o Pedro conheça o papai dele. O coração de Ricardo se partiu. Havia algo naquela menina que o tocava profundamente. Talvez fosse o jeito como cuidava do irmão, ou a determinação em seus olhos, ou simplesmente a possibilidade de que ela estivesse dizendo a verdade. A comida chegou junto com o leite. Júlia preparou a mamadeira de Pedro com uma eficiência que impressionou todos os presentes. Enquanto o bebê comia, ela devorou um prato de yakisoba como se não comesse há dias. Júlia, Ricardo se sentou ao lado dela. Me conta mais sobre sua mãe. Como ela estava nos últimos tempos? Muito cansada, Júlia falou entre garfadas. Principalmente depois que o Pedro nasceu. Ela dizia que o coração dela não estava funcionando direito. Coração? Aham. Ela tomava uns remédios, mas eram muito caros. Às vezes ela não comprava para poder comprar fralda e leite. Ricardo sentiu uma pontada de culpa terrível. E ela nunca tentou me procurar de novo. Tentou sim, várias vezes, mas sempre falavam que você não estava ou não queria falar com ela. Quem falava isso? As pessoas que atendiam o telefone na sua empresa. Ricardo olhou para a Esperança, que evitou seu olhar. Que outras coisas sua mãe te contou sobre mim? Muitas, Júlia sorriu. Que você gosta de café bem forte de manhã, que você tem medo de trovão desde pequeno, que você dorme do lado esquerdo da cama, que você usa o mesmo perfume desde os 20 anos. Cada detalhe era verdadeiro. E todos eram coisas íntimas que ele só compartilharia com alguém muito próximo. Ela te contou por que eu fui embora? Não. Só disse que vocês tiveram uma briga feia e que você disse que não queria mais ver ela. Eu nunca disse isso. Ela sabia. Júlia o olhou com uma sabedoria perturbadora. Por isso ela queria tanto que eu te encontrasse. Sabia que tinha alguma coisa errada nessa história. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O laboratório concordou em fazer o exame naquela mesma tarde. Durante o caminho, Esperança ficou em silêncio, enquanto Júlia cantarolava baixinho para Pedro, que dormia em seus braços. Que música é essa? Perguntou Ricardo. Uma que a mamãe sempre cantava. Ela disse que você ensinou para ela. Ricardo reconheceu a melodia imediatamente. Era uma música que sua mãe costumava cantar para ele quando era criança. Ele havia cantado para Fernanda numa noite em que ela não conseguia dormir. Como você sabe essa música? A mamãe cantava toda noite para mim e para o Pedro. Disse que era especial porque vinha de você. No laboratório, o técnico coletou saliva de Ricardo, Júlia e Pedro. Esperança insistiu em acompanhar todo o processo, como se pudesse influenciar o resultado através de sua presença. Quando ficará pronto? Perguntou Ricardo. Com urgência, em 2 horas, respondeu o técnico. Os resultados serão enviados por e-mail. Voltaram para o escritório em silêncio. Júlia adormeceu no banco de trás, ainda segurando Pedro. Ricardo olhou pelo retrovisor e viu como ela mantinha os braços protetivamente ao redor do irmão, mesmo dormindo. Elas se parecem com você, comentou Márcia baixinho. Não diga bobagem, resmungou Esperança. Mas quando Ricardo olhou novamente, percebeu que Márcia tinha razão. Júlia tinha o mesmo formato de olhos dele e Pedro, apesar de tão pequeno, tinha o mesmo queixo. De volta ao escritório, Júlia acordou quando Ricardo parou o carro. Já chegamos? Já. Como você está se sentindo? Melhor. Obrigada pela comida. Ela desceu do carro cuidadosamente.
protegendo Pedro. Quando vamos saber o resultado? Em 1 hora. E se der que somos família? Vamos conversar sobre isso quando chegar a hora. Mas você vai cuidar da gente? A pergunta direta pegou Ricardo desprevenido. Júlia, é complicado. Eu nunca cuidei de crianças. Não sei se seria um bom pai. Você seria, ela disse com convicção absoluta. A mamãe sempre dizia que você seria o melhor pai do mundo. De volta ao escritório, a espera pelos resultados pareceu eterna. Júlia brincava quietamente com Pedro, fazendo caretas para fazê-lo sorrir. Esperança ficou no telefone a maior parte do tempo, falando baixo em conversas que pareciam muito sérias. Quando o e-mail chegou, Ricardo hesitou antes de abrir. Vovó, a senhora quer ver junto? Claro que quero. Ele clicou no arquivo anexo. Os resultados apareceram na tela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isso é impossível, murmurou Esperança. Segundo o exame, havia 99,9% de probabilidade de que Ricardo fosse pai de Pedro e 99,9% de probabilidade de que Júlia fosse sua filha. Não pode estar certo. Esperança estava pálida. Deve ter havido algum erro. Vovó, este é o segundo exame, do laboratório que a senhora escolheu, com a senhora acompanhando todo o processo. Júlia se aproximou timidamente. Deu que somos família? Ricardo olhou para ela, depois para Pedro, depois para os resultados na tela. Deu que somos família. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Júlia foi o mais bonito que Ricardo já tinha visto. Eu sabia. Eu sabia que a mamãe estava certa. Ela se jogou nos braços dele, ainda segurando Pedro, e Ricardo sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma sensação de completude que nem sabia que estava faltando. Ricardo... A voz de Esperança estava trêmula. Isso ainda não muda nada. Você não sabe nada sobre essas crianças. Não sabe se pode confiar nelas. Vovó, elas são minha família. Família de sangue não significa nada se não houver mais nada em comum. Júlia se afastou de Ricardo e olhou diretamente para a Esperança. Por que a senhora não quer que a gente fique aqui? Porque vocês vão complicar a vida dele, querida. Vocês são crianças. Precisam de cuidados, de escola, de atenção. Ele tem uma empresa para tocar. E se a gente não incomodar? Se a gente for bem comportada? Não é uma questão de comportamento, Júlia. É uma questão de responsabilidade. Mas ele é nosso pai, e pai tem responsabilidade com os filhos, não tem? A lógica simples da menina deixou Esperança sem resposta por um momento. Ele não sabia que vocês existiam, não teve tempo para se preparar. A mãe dele também não teve tempo para se preparar quando ele nasceu. Júlia retrucou, mas ela cuidou mesmo assim. Ricardo observou a discussão com uma mistura de admiração e tristeza. Júlia defendia o direito deles de ficarem com uma maturidade que não deveria ter uma criança de 7 anos. Júlia, vem cá, ele a chamou. Senta aqui do meu lado. Ela obedeceu, ainda segurando Pedro. Eu quero cuidar de vocês, disse ele lentamente. Mas sua vovó Esperança tem razão numa coisa. Eu não sei nada sobre ser pai, posso fazer tudo errado. Todo mundo faz tudo errado no começo, Júlia respondeu. A mamãe também não sabia nada quando eu nasci. Ela me contou que eu chorava muito e ela não sabia por quê. Mas ela aprendeu. E se eu não conseguir aprender? Consegue, ela pegou a mão dele. Porque você é igual à mamãe. Você tem um coração bom. Como você sabe que eu tenho um coração bom? Porque você não mandou a gente embora quando a senhora pediu. Ela olhou para a Esperança. E por que você ficou triste quando eu disse que não tinha comido nada hoje? Ricardo sentiu os olhos marejarem. Você tem razão. Eu quero tentar. Ricardo. Esperança se aproximou. Você precisa pensar bem sobre isso. Essas crianças vão mudar completamente sua vida. Talvez seja a hora de mudar. Ele olhou para Pedro, que o observava com seus olhos grandes e curiosos. Talvez eu precise de uma mudança. E a empresa? E seus compromissos? Você tem reuniões importantes toda semana, viagens de negócio? Vou me organizar. E as noites sociais? Os jantares de negócios? Como você vai explicar 2 crianças pequenas? Vou explicar que são meus filhos. As pessoas vão falar. Que falem. Júlia escutou tudo em silêncio.
Depois perguntou: Ricardo, posso te chamar de papai? A pergunta o atingiu como um raio. Você quer me chamar de papai? Quero, se você deixar. Claro que deixo. Papai, ela testou a palavra, sorrindo. Papai, onde a gente vai morar? A pergunta prática trouxe Ricardo de volta à realidade. Bem, vocês podem ficar na minha casa, pelo menos por enquanto. É grande? É, bem grande. Tem quintal? Tem. O Pedro vai gostar. Júlia sorriu. Quando ele crescer, pode brincar no quintal. Esperança, que havia ficado em silêncio durante a conversa, de repente explodiu. Chega! Ricardo, você está sendo completamente irresponsável. Você mal conhece essas crianças e já está planejando levá-las para casa? Vovó, elas são minha família. Família que apareceu do nada. Você não sabe nada sobre como elas viveram até agora. Que tipo de educação tiveram, que problemas podem ter. Então vou descobrir. E se descobrir que não consegue lidar com elas, o que vai fazer? Devolver? A pergunta cruel fez Júlia se encolher. Papai não vai me devolver, ela disse baixinho. Porque ele prometeu para a mamãe. Eu não prometi nada para sua mãe, Ricardo disse gentilmente. Mas estou prometendo para você agora. Não vou abandonar vocês. Mesmo se eu fizer alguma coisa errada. Mesmo se você fizer alguma coisa errada. E se o Pedro chorar muito à noite? Vamos descobrir juntos como fazer ele parar de chorar. E se eu não conseguir ser uma filha boa? A pergunta partiu o coração de Ricardo. Júlia, você já é uma filha maravilhosa. Olha como você cuida do seu irmão. Olha como você foi corajosa para me encontrar. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ter uma filha como você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. A mamãe dizia a mesma coisa. Ela estava certa. Esperança observou a cena com crescente frustração. Ricardo, você está tomando uma decisão emocional, não está pensando com clareza. Estou pensando com o coração, vovó. Talvez seja a hora de fazer isso. O coração não paga contas. O coração não resolve problemas práticos. Mas o coração faz com que valha a pena resolver esses problemas. Pedro começou a chorar e Júlia imediatamente se levantou para preparar uma mamadeira. Onde fica a cozinha? Perguntou ela. Márcia pode te levar, Ricardo respondeu. Não precisa. Eu sei me virar sozinha. Ela saiu da sala e Ricardo ficou sozinho com Esperança. Vovó, preciso saber a verdade. A senhora realmente ofereceu dinheiro para Fernanda ir embora? Esperança suspirou profundamente. Ofereci. Por quê? Porque ela não era boa para você. Não era boa por quê? Porque ela não era da nossa classe social. Não tinha educação. Não sabia se comportar em sociedade. E por isso a senhora destruiu minha chance de ser feliz? Destruí sua chance de cometer um erro que ia se arrepender pelo resto da vida. Vovó, eu amava Fernanda. Você achava que amava? Era paixão de jovem. Eu tinha 44 anos, não era nenhum jovem. Idade não impede ninguém de fazer bobagem. Ricardo se levantou e começou a andar pela sala. A senhora sabia que ela estava grávida quando a mandou embora? Sabia. E mesmo assim, principalmente por isso, uma gravidez logo no começo de um relacionamento? Era óbvio que era armação. Mas ela nunca pediu nada, nunca tentou usar a gravidez para me pressionar, porque eu não dei tempo. Agi antes que ela pudesse colocar o plano em prática. Que plano, vovó? Fernanda não era assim. Todas são assim, Ricardo, todas querem se aproveitar de você. A senhora está errada. Estou? Então por que nenhuma das mulheres que você conheceu deu certo? Por que você está solteiro aos 52 anos? Por que a senhora sabotou todos os meus relacionamentos? O silêncio que se seguiu foi pesado. Esperança olhou para o neto com uma mistura de tristeza e teimosia. Fiz tudo para proteger você. Me proteger de quê? De ser feliz? De ser usado. Vovó, não sou uma criança. Posso tomar minhas próprias decisões sobre quem é ou não é boa para mim. Pode? Então, por que não percebeu que todas essas mulheres sumiram de forma suspeita? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Eu achei que era coincidência.
52 anos e ainda acredita em coincidência. Júlia voltou com Pedro, que agora estava calmo. Ele já comeu e fez cocô, anunciou ela. Está bem feliz agora. Júlia, Ricardo se ajoelhou na altura dela. Quero te fazer uma pergunta importante. Pode fazer. Você quer mesmo ficar comigo? Mesmo sabendo que vai ser difícil no começo? Quero. Por quê? Porque você é meu pai. E porque a mamãe disse que você é uma pessoa boa, mesmo quando está confuso. Estou confuso? Está, dá pra ver. Ela sorriu. Mas está tentando fazer a coisa certa. A mamãe dizia que isso é o que importa. Ricardo olhou para a Esperança. Vovó, vou levar as crianças para casa hoje. Podemos discutir os detalhes depois. Ricardo, minha decisão está tomada. Esperança pegou a bolsa com resignação. Está bem. Mas quando você perceber que cometeu um erro, não diga que eu não avisei. Ela saiu da sala sem se despedir das crianças. Ela está brava comigo? Perguntou Júlia. Não está brava com você. Está brava comigo. Por quê? Porque às vezes os adultos discordam sobre o que é melhor fazer. Ela vai voltar? Vai. Ela é minha avó. Faz parte da família. Nossa família? Nossa família. Júlia sorriu. Vou gostar de ter uma avó. Mesmo ela sendo meio brava? A mamãe dizia que as pessoas ficam bravas quando estão com medo. Ela deve estar com medo de alguma coisa. A sabedoria da menina impressionou Ricardo mais uma vez. Você é muito esperta. A mamãe sempre dizia isso. Sua mãe estava certa sobre muitas coisas. Na casa de Ricardo, Júlia ficou impressionada com o tamanho. Nossa, é bem grande mesmo, disse ela, carregando Pedro pela sala. Quantas pessoas moram aqui? Só eu. Sozinho? Sozinho. Não fica triste? Às vezes. Agora você não vai ficar mais triste, ela declarou, porque a gente vai morar aqui. Ricardo mostrou para ela os quartos, e Júlia escolheu um que ficava do lado do quarto dele. Para o caso do Pedro chorar à noite, explicou ela. Assim você pode me ajudar. Você não quer que ele durma no seu quarto? Quero sim, mas pensei que talvez você quisesse ajudar às vezes. Quero ajudar sempre. Mesmo de madrugada? Mesmo de madrugada. Naquela noite, enquanto Ricardo tentava montar um berço que havia comprado às pressas, Júlia deu banho em Pedro na pia da cozinha. Você sabe dar banho em bebê? Ele perguntou impressionado. Sei. A mamãe me ensinou. Ela testou a temperatura da água com o cotovelo. Tem que estar morninha, nem quente nem fria. E como você sabe quando está na temperatura certa? Quando não queima e não gela. Quer tentar? Ricardo se aproximou nervosamente. E se eu machucar ele? Não vai machucar, só segura bem a cabecinha. Com as instruções de Júlia, Ricardo conseguiu ajudar a dar o primeiro banho em Pedro. O bebê pareceu gostar, fazendo pequenos ruídos de satisfação. Acho que ele gostou de você, disse Júlia. Como você sabe? Porque não chorou. Ele chora quando não gosta de alguém. E ele já chorou com alguém? Com a vovó Esperança. Ricardo riu. Ele tem bom gosto. Depois do banho, enquanto Pedro dormia, Ricardo e Júlia jantaram juntos na cozinha. Júlia, me conta mais sobre sua mãe. Como ela era? Bonita, sempre cheirosa, cantava muito. Júlia mastigou pensativamente. E trabalhava muito também. Em que ela trabalhava? Numa loja de roupas. Ficava em pé o dia inteiro. Às vezes chegava em casa com os pés doendo. E ela nunca falou mal de mim? Nunca. Só dizia que você era uma pessoa boa que estava confuso. Confuso sobre o quê? Sobre o que era importante na vida. E o que é importante na vida? As pessoas que a gente ama, respondeu Júlia como se fosse óbvio. A mamãe dizia que dinheiro é bom, mas não serve para nada se você não tem ninguém para dividir. Sua mãe era muito sábia. Era. Ela que me ensinou tudo. O que mais ela te ensinou? A cuidar do Pedro, a fazer comida simples, a economizar dinheiro, a não falar com estranhos, Júlia fez uma pausa, e a sempre dizer a verdade mesmo quando dói. E agora você quer me contar alguma verdade que dói? Júlia hesitou. A mamãe, ela sofreu muito.
principalmente no final. Sofreu como? Ela chorava às vezes quando achava que eu não estava vendo. E falava seu nome dormindo. Ricardo sentiu uma punhalada no peito. Ela falava o meu nome? Falava. Dizia, Ricardo, me perdoa, várias vezes. Me perdoa pelo quê? Não sei. Mas ela se sentia culpada por alguma coisa. Ricardo passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da culpa. Júlia, sua mãe não tinha nada para se sentir culpada. Eu é que deveria ter lutado mais para ficar com ela. Ela sabia disso. Por isso queria tanto que eu te encontrasse. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na primeira noite, Pedro acordou 3 vezes. Ricardo, que havia prometido ajudar, levantou todas as vezes junto com Júlia. Você não precisa levantar, disse ela na segunda vez. Eu sei fazer sozinha. Quero aprender. Ele pegou o bebê no colo com mais confiança. E assim você pode descansar um pouco. A mamãe dizia que papai e mamãe tinham que dividir as tarefas. Ela estava certa. Você já cuidou de bebê antes? Nunca. Está indo bem para alguém que nunca cuidou. Tenho uma boa professora. Júlia sorriu e se encolheu no sofá da sala, observando Ricardo embalar Pedro. Papai? Oi? Obrigada por não ter mandado a gente embora. Obrigada a você por terem me encontrado. A mamãe ia ficar muito feliz. Você acha? Tenho certeza. Ela sempre dizia que você ia ser um pai maravilhoso quando tivesse a chance. Espero não decepcionar ela, nem vocês. Não vai decepcionar. No dia seguinte, Ricardo ligou para o escritório, avisando que não iria trabalhar. Senhor, mas o senhor tem a reunião com os investidores japoneses, lembrou Márcia. Remarque. E a apresentação do projeto da Baixada? Também. Senhor, posso perguntar por quê? Porque tenho 2 crianças em casa que precisam de mim. As crianças de ontem. Meus filhos, Márcia. São meus filhos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendi, senhor. Vou remarcar tudo. E Márcia, você pode me indicar uma pediatra boa? Quero levar as crianças para fazer um check-up. Claro, senhor, mando o contato por mensagem. Depois de desligar, Ricardo encontrou Júlia tentando fazer café da manhã. Deixa eu ajudar, disse ele. Sei fazer sozinha. Sei que sabe. Mas agora somos uma família. Famílias fazem as coisas juntas. A mamãe fazia tudo sozinha, porque ela não tinha escolha. Agora você tem. Juntos, eles prepararam ovos mexidos, torradas e café. Pedro estava no cadeirãozinho que Ricardo havia comprado, observando tudo com curiosidade. Ele está prestando atenção, observou Júlia. Prestando atenção no quê? Em como a gente faz as coisas. Os bebês aprendem vendo. O que mais você sabe sobre bebês? Muito. Cuidei do Pedro desde que ele nasceu. Deve ter sido difícil. Foi. Mas também foi bom. Ele é meu irmãozinho. E agora ele também é meu filho. Você quer mesmo ser pai dele? Quero. Muito. Mesmo ele não sendo planejado, a pergunta pegou Ricardo de surpresa. Júlia, vocês 2 foram a melhor surpresa da minha vida. Mesmo a gente aparecendo assim do nada. Principalmente por isso. Depois do café, Ricardo levou as crianças para a consulta médica. A pediatra, doutora Helena, examinou ambos cuidadosamente. O bebê está bem desenvolvido para a idade, disse ela, mas posso ver que houve algumas carências nutricionais. Carências? Nada grave, mas ele poderia estar um pouco mais gordinho. E a menina também está abaixo do peso ideal. Ricardo olhou para Júlia, que estava brincando com Pedro no colo. Elas passaram por dificuldades, explicou ele. Posso ver, mas nada que uma boa alimentação não resolva. Vou prescrever algumas vitaminas. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. Como eu faço para ser um bom pai? Nunca cuidei de crianças antes. Doutora Helena sorriu. O fato de estar perguntando isso já mostra que vai ser um bom pai. A maioria dos pais aprende fazendo. E se eu fizer alguma coisa errada? Vai fazer. Todos fazem. O importante é aprender com os erros.
E se eles se machucarem por causa da minha inexperiência? Crianças são mais resistentes do que parecem. E pelo que vejo, eles têm uma irmã mais velha, muito responsável para ajudar. Ricardo olhou para Júlia, que estava cantarolando baixinho para Pedro. É verdade, ela é incrível. Posso dar um conselho? Por favor, não tente ser perfeito. Tente ser presente, é isso que eles mais precisam. Saindo do consultório, Ricardo se sentiu mais confiante. No caminho para casa, Júlia fez uma pergunta inesperada. Papai, você tem foto da sua mãe? Tenho. Por quê? Queria conhecer minha avó. Ela não está mais conosco, Júlia. Ela foi embora quando eu tinha 20 anos. Igual a minha mãe, igual a sua mãe. Você sente saudade dela? Sinto. Eu também sinto saudade da minha mãe. É normal sentir saudade. A vovó Esperança fica no lugar da sua mãe? Não exatamente. Ela é a mãe do meu pai. Onde está o seu pai? Também foi embora, bem antes da minha mãe. Júlia ficou pensativa. Então você também ficou sozinho? Fiquei. E a vovó Esperança cuidou de você? Cuidou. Então ela não pode ser tão má assim. Por que você acha isso? Porque você cresceu e virou uma pessoa boa. Pessoas más não conseguem criar pessoas boas. A lógica simples de Júlia fez Ricardo ver Esperança sob uma perspectiva diferente. Você tem razão. Ela cuidou bem de mim. Então por que ela não quer que a gente fique? Porque ela tem medo. Medo de quê? Medo de que eu me machuque. Medo de que vocês não gostem de mim. Medo de muitas coisas. Vamos mostrar para ela que não precisa ter medo. Como? Sendo uma família boa. Em casa, Ricardo ajudou Júlia a dar banho em Pedro novamente. Desta vez, ele se sentiu mais confiante. Você está aprendendo rápido, disse Júlia. Você é uma boa professora. A mamãe dizia que eu era boa em ensinar coisas. O que mais você ensinava? Ensinava ela a mexer no celular. Ensinava outras crianças a brincar de pega-pega. Ensinava a vizinha a fazer bolo. Você gosta de ensinar? Gosto. É legal ver as pessoas aprendendo. Quando você crescer, talvez possa ser professora. Posso escolher qualquer profissão? Qualquer uma. Mesmo sendo de família pobre. Júlia, você não é mais de família pobre. Você é minha filha. Isso muda alguma coisa? Muda tudo. Agora você pode estudar nas melhores escolas, fazer faculdade, viajar, conhecer o mundo. E o Pedro também? O Pedro também. E você vai pagar tudo isso? Vou. É minha responsabilidade. E se gastar todo o seu dinheiro? Não vou gastar todo. E mesmo que gastasse, valeria a pena. Júlia ficou em silêncio por um momento. A mamãe sempre disse que um dia a gente ia ter oportunidades melhores. Ela estava certa. Acho que ela sabia que você ia cuidar bem da gente. Como ela podia saber se nem me procurou de novo? Ela tentou. Muitas vezes. Mas sempre falavam que você não queria falar com ela. Ricardo sentiu a raiva crescer novamente. Júlia, você tem certeza de que sua mãe tentou me procurar várias vezes? Tenho. Ela ligava para a sua empresa pelo menos uma vez por mês. E sempre falavam que eu não estava ou que você não queria falar com ela. E ela nunca tentou ir pessoalmente? Tentou uma vez. Mas o segurança não deixou ela subir. Como assim? Ela contou que foi no seu prédio, mas o segurança disse que tinha ordens para não deixar ela entrar. Ordens de quem? Ela não sabia, mas Ricardo suspeitava. E na manhã seguinte, decidiu descobrir a verdade. Júlia, você e Pedro ficam bem sozinhos por algumas horas? Ficamos. Por quê? Preciso resolver uma coisa importante. Sobre a mamãe? Sobre a mamãe. Ricardo foi direto para o prédio da empresa e procurou o chefe de segurança, seu Joaquim, que trabalhava lá há mais de 15 anos. Seu Joaquim, preciso perguntar uma coisa. A senhora conhece esta mulher? Ele mostrou a foto de Fernanda. Conheço sim, doutor Ricardo. Ela vinha aqui às vezes. Vinha aqui ou tentava entrar aqui? Tentava entrar, mas eu tinha ordens para não deixar. Ordens de quem? Da dona Esperança. O sangue de Ricardo gelou.
Minha avó disse para você não deixar esta mulher entrar. Disse. Falou que ela era perigosa e que o senhor não queria vê-la. E você nunca me contou? A dona Esperança disse que era para não preocupar o senhor com essas coisas. Ricardo se apoiou na parede, sentindo-se tonto. Quantas vezes ela veio aqui? Muitas. Principalmente nos últimos 2 anos. Às vezes, trazia uma menina pequena. E você sempre mandou ela embora? Sempre. Ordens da dona Esperança. Seu Joaquim, por que você nunca questionou essas ordens? Não é meu lugar questionar, Dr. Ricardo. A dona Esperança é a dona da empresa. Ela falou alguma coisa na última vez que veio? Falou. Disse que o senhor tinha filhos e que precisava muito falar com o senhor. Parecia desesperada. E mesmo assim você não me contou? A dona Esperança tinha acabado de reforçar as ordens. Disse que a mulher estava ficando insistente e perigosa. Ricardo saiu do prédio com uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia sentido. Fernanda havia tentado desesperadamente falar com ele, e Esperança havia impedido sistematicamente. De volta em casa, encontrou Júlia ensinando Pedro a bater palmas. Papai, ela correu para abraçá-lo. Olha só, o Pedro já consegue bater palminha. Ricardo se ajoelhou e abraçou os 2 filhos, sentindo uma emoção avassaladora. Júlia, preciso te contar uma coisa. O quê? Descobri por que sua mãe não conseguia falar comigo. Foi a vovó Esperança, né? A pergunta direta o surpreendeu. Como você sabe? Porque ela não gostou da gente desde o primeiro momento. E porque a mamãe disse que uma senhora elegante tinha falado com ela. Você não está brava? Estou triste, mas não brava. Por que não está brava? Porque ficar brava não vai trazer a mamãe de volta. E porque agora a gente está aqui com você. A maturidade de Júlia sempre o impressionava. O que você acha que devemos fazer sobre a vovó Esperança? Conversar com ela. Conversar sobre o quê? Sobre por que ela teve tanto medo da gente. E se ela não quiser conversar? Todo mundo quer conversar quando se sente seguro. E como fazemos ela se sentir segura? Mostrando que a gente não vai tirar você dela. Você acha que é isso que ela tem medo? Acho. As pessoas velhas têm medo de ficar sozinhas. Ricardo olhou para Júlia com admiração crescente. Onde você aprendeu a entender as pessoas assim? Com a mamãe. Ela sempre explicava por que as pessoas faziam as coisas que faziam. E o que mais ela te explicou? Que todo mundo que é mau está sofrendo por dentro. E que a gente não precisa deixar eles serem maus com a gente, mas também não precisa ser mal de volta. Sua mãe era muito sábia. Era. E ela gostaria que a gente fosse bom com a vovó Esperança. Mesmo depois de tudo que ela fez, principalmente por causa de tudo que ela fez. Naquela tarde, Ricardo ligou para a Esperança. Vovó gostaria de conversar com a senhora. Sobre o quê? Sobre nossa família. Ricardo, se você quer tentar me convencer a aceitar essas crianças... Não quero convencer ninguém de nada, só quero entender. Houve uma pausa longa. Entender o quê? Por que a senhora tem tanto medo delas? Eu não tenho medo, tenho preocupação. Então venha jantar conosco hoje. Conheça melhor as crianças. Ricardo, por favor, vovó, dê uma chance para elas mostrarem quem realmente são. Outra pausa. Está bem, mas só uma vez. Só uma vez. Júlia ficou animada quando soube que Esperança viria jantar. O que vamos fazer de comida? Podemos pedir algo pronto. Não, vamos cozinhar. A vovó Esperança vai gostar mais se a gente cozinhar. Você sabe cozinhar? Sei fazer algumas coisas. A mamãe me ensinou. Juntos, eles prepararam um jantar simples. Arroz, feijão, bife e salada. Júlia insistiu em pôr a mesa com os pratos bonitos e guardanapos de tecido. Por que você quer que tudo fique bonito? Perguntou Ricardo. Porque mostra que a gente se importa com ela. Mesmo ela tendo sido má com vocês? Ela não foi má. Ela foi protetora. Tem diferença. Qual é a diferença? Pessoas más querem machucar. Pessoas protetoras querem proteger, mesmo quando fazem errado. Quando Esperança chegou, a casa estava cheirosa e aconchegante. Júlia havia feito questão de vestir sua melhor roupa.
um vestido simples, mas limpo, e havia penteado os cabelos de Pedro. Boa noite, vovó Esperança, disse Júlia educadamente. Boa noite, Esperança respondeu friamente. Quer conhecer o Pedro melhor? Ele cresceu um pouquinho desde ontem. Apesar de si mesma, Esperança se aproximou. Pedro sorriu para ela, e por um momento sua expressão se suavizou. Ele é bonito, admitiu ela. É igualzinho ao papai quando era bebê, disse Júlia. Eu vi as fotos. Você viu que fotos? O papai me mostrou um álbum. Você que fez, né? Está escrito com a sua letra. Esperança olhou surpresa para Ricardo. Você ainda tem aquelas fotos? Tenho todas. Estão na estante da sala. Durante o jantar, Júlia se comportou como uma anfitriã perfeita, servindo Esperança e fazendo perguntas educadas sobre sua vida. Vovó Esperança, o papai me contou que você cuidou dele quando ele era criança. Cuidei. Deve ter sido difícil. Foi. Você fez um bom trabalho. Ele é uma pessoa muito boa. Pela primeira vez, Esperança sorriu de verdade. Obrigada. A senhora tem foto de quando vocês eram mais novos? Tenho muitas. Posso ver depois do jantar? Esperança hesitou. Se você quiser. Depois do jantar, enquanto Ricardo colocava Pedro para dormir, Júlia se sentou ao lado de Esperança no sofá. Vovó, Esperança, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você não queria que a gente ficasse aqui? Porque achei que vocês iam fazer mal para o Ricardo. Que tipo de mal? Achei que vocês só queriam o dinheiro dele. E agora? Agora estou vendo que talvez eu tenha me enganado. A senhora teve medo da gente? Esperança suspirou. Tive. Muito medo. Medo de quê? Medo de que vocês tirassem o Ricardo de mim. Ele é tudo que eu tenho. A gente não vai tirar ele da senhora. Como você pode ter certeza? Porque família não tira família. Família junta família. E você me considera família? Considero. Se o papai gosta da senhora, eu também vou gostar. Mesmo eu tendo sido ruim com você, a senhora não foi ruim. A senhora estava protegendo quem ama. Eu faria a mesma coisa pelo Pedro. Esperança olhou para a menina com expressão comovida. Você é muito madura para sua idade. A mamãe dizia que a vida me ensinou a crescer rápido. Sua mãe, como ela era? Bonita, inteligente, trabalhadora e apaixonada pelo papai. Mesmo depois de todos esses anos, principalmente depois de todos esses anos, ela falava sobre ele todos os dias. Contava histórias de quando vocês namoravam. Dizia que foram os melhores momentos da vida dela. Esperança ficou em silêncio por um longo tempo. Eu fiz uma coisa muito errada, não fiz? Fez, mas por um motivo bom. Isso não justifica. Não, mas explica. Você me perdoa? Já perdoei. Por quê? Porque guardar raiva só machuca quem guarda, e porque a senhora é importante para o papai. Quando Ricardo voltou da sala de Pedro, encontrou Esperança chorando, enquanto Júlia segurava sua mão. Está tudo bem? Perguntou ele. Está, disse Júlia. A vovó Esperança estava me contando como você era quando criança. E como eu era? Teimoso, disse Esperança, limpando os olhos. Igualzinho você é hoje. Algumas coisas nunca mudam. Ricardo se sentou do outro lado de Júlia. Ricardo, Esperança falou hesitante. Preciso te pedir perdão. Vovó, deixe eu falar. Ela respirou fundo. Eu estava errada sobre Fernanda e estava errada sobre as crianças. O que mudou sua opinião? Esta menina, ela tem um coração puro. Qualquer pessoa consegue ver isso. E o Pedro? É seu filho. Qualquer pessoa consegue ver isso também. Ricardo sorriu. Então vocês podem ficar? Podem ficar, mas com uma condição. Qual? Que eu possa ajudar a cuidar deles. Vovó, a senhora tem certeza? Tenho. Já perdi muito tempo sendo teimosa. Não quero perder mais. Júlia se levantou e abraçou Esperança. Obrigada, vovó. Obrigada a você, querida, por me dar uma segunda chance. Todas as pessoas merecem segunda chance. Quem te ensinou isso? A mamãe.
Ela dizia que todo mundo comete erros, mas nem todo mundo aprende com eles. Sua mãe estava certa. A senhora quer ver as fotos que a mamãe guardou do papai? Quero muito. Júlia correu para buscar a sacola que havia trazido no primeiro dia. De dentro dela, tirou um envelope com dezenas de fotos de Ricardo e Fernanda juntos. Ela guardou todas, disse Júlia, mostrando as fotos para Esperança. Esperança olhou cada foto cuidadosamente, vendo a felicidade genuína no rosto do neto. Ele era realmente feliz com ela, murmurou. Era. E ela era feliz com ele. Por que eu não consegui ver isso na época? Porque às vezes a gente só vê o que tem medo de ver. Você é muito sábia para uma criança de 7 anos. A mamãe dizia que criança que sofre aprende rápido. Você sofreu muito? Um pouquinho, mas agora acabou. Como você sabe que acabou? Porque agora eu tenho uma família completa. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Ricardo e Esperança conversaram longamente. Vovó, como podemos compensar o tempo perdido? Sendo a melhor família possível para essas crianças. A senhora vai mesmo ajudar a cuidar delas? Vou. E vou tentar ser a avó que elas merecem. Mesmo sendo difícil no começo, principalmente porque vai ser difícil. As melhores coisas da vida são difíceis. Quando a senhora ficou tão sábia? Quando uma menina de 7 anos me ensinou algumas lições hoje. Ela é especial, não é? Muito especial. Fernanda fez um trabalho incrível criando ela. Você acha que Fernanda me perdoaria? Acho que ela já perdoou. Do contrário, não teria mandado Júlia te procurar. Às vezes fico pensando no que teria sido diferente se eu tivesse lutado mais para ficar com ela. Não adianta se torturar com isso, Ricardo. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Vou ser o melhor pai que conseguir. E eu vou ajudar. Os primeiros meses foram de adaptação constante. Ricardo aprendeu a acordar de madrugada quando Pedro chorava, a trancar as tomadas da casa, a cortar comida em pedaços pequenos e a ter paciência infinita. Júlia se matriculou numa escola particular perto de casa e rapidamente se destacou pelos estudos. Esperança fazia questão de buscá-la todos os dias e ouvir tudo sobre as aulas. Como foi a escola hoje? Perguntava sempre. Boa. Aprendi sobre os planetas, ou história do Brasil, ou matemática, ou qualquer outra coisa. E você gostou? Gostei muito. A professora disse que sou boa aluna. Claro que é. É filha do Ricardo. E neta da senhora. Principalmente neta minha. Pedro crescia rapidamente, já conseguia sentar sozinho e sorria sempre que via Ricardo chegar do trabalho. Papai! Júlia corria para abraçá-lo. O Pedro fez uma coisa nova hoje. O que ele fez? Falou papá. Ou pelo menos tentou falar. Tem certeza? Tenho. Vovó Esperança ouviu também. É verdade, confirmava Esperança. Ele estava olhando para a foto sua na mesa e falou algo que soava como papá. Ricardo pegava Pedro no colo e o bebê sorria, balbuciando sons que realmente pareciam tentativas de falar papai. Ele é muito inteligente, dizia Júlia orgulhosa. Igual ao papai. E igual à irmã, completava Ricardo. A empresa de Ricardo passou por mudanças também. Ele delegou mais responsabilidades para funcionários de confiança e reduziu as viagens de negócios ao mínimo necessário. Senhor, disse Márcia um dia, o senhor parece mais feliz ultimamente. Pareço? Parece. Mais leve. Mais... completo. É porque estou completo. As crianças estão se adaptando bem? Melhor do que eu esperava. Júlia é uma menina incrível. E Pedro é um bebê muito tranquilo. E a senhora Esperança? Ela se transformou completamente. Agora é a avó mais dedicada do mundo. Fico feliz que tenha dado certo. Eu também. 1 ano depois da chegada de Júlia e Pedro, a família havia encontrado seu ritmo. Ricardo havia aprendido a ser pai, Esperança havia se tornado uma avó amorosa, e as crianças haviam se adaptado completamente à nova vida. Papai, disse Júlia numa tarde de domingo, posso te mostrar uma coisa? Claro. Ela o levou para o quarto e tirou de debaixo da cama um caderno. O que é isso? Um diário.
Comecei a escrever no dia que a gente chegou aqui. Posso ler? Pode. Por isso trouxe para você. Ricardo abriu o caderno e leu as primeiras páginas. Júlia havia documentado cada dia, cada descoberta, cada momento especial da nova família. Hoje o papai me ensinou a andar de bicicleta. Caí 3 vezes, mas ele não desistiu de mim. O Pedro falou mamã hoje. Ficamos todos tristes, mas o papai disse que era normal ele sentir falta da mamãe. A vovó Esperança me ensinou a fazer biscoito. Ela disse que era a receita da bisavó, que agora é minha também. Hoje faz 6 meses que a gente mora aqui. Não consigo mais imaginar como era a vida antes. Júlia, isso é lindo. Queria que você soubesse como a gente é feliz aqui. Vocês são felizes mesmo? Muito felizes. O Pedro também. Olha só como ele ri quando você chega do trabalho. Ricardo olhou para Pedro, que estava no chão da sala brincando com blocos coloridos. Às vezes ainda tenho medo de não ser um bom pai. Você é o melhor pai do mundo. Como você pode ter certeza? Porque você se importa. Papais bons se importam. E o que mais papais bons fazem? Escutam. Abraçam quando a gente está triste. Ensinam coisas novas. E fazem a gente se sentir seguro. Eu faço tudo isso? Faz. E muito mais. O que mais? Você faz a gente rir. E sempre tem tempo para a gente, mesmo quando está cansado. Às vezes fico cansado mesmo. Todo mundo fica cansado. Mas você nunca está cansado demais para a gente. Naquela noite, durante o jantar, Esperança fez um anúncio. Tenho uma surpresa para vocês. Que surpresa? Perguntou Júlia. Comprei uma casa na praia, para a gente passar as férias juntos. Uma casa de verdade? Júlia ficou animada. Uma casa de verdade, com quintal, piscina e vista para o mar. O Pedro vai gostar da areia, disse Júlia. E você, vai gostar? Perguntou Ricardo. Vou amar. Nunca fui para a praia. Nunca? Nunca. A mamãe sempre dizia que um dia a gente ia conhecer o mar. Então vamos realizar o sonho dela. Vamos sim. As férias na praia foram mágicas. Júlia descobriu o prazer de brincar na areia e correr pelas ondas. Pedro, mesmo pequenininho, ficou fascinado com o barulho do mar. Papai, olha. Júlia correu com um balde cheio de conchinhas. Vou levar para casa para lembrar. Boa ideia. E vou escrever no meu diário sobre hoje. O que você vai escrever? Que hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Porque hoje senti que a mamãe estava aqui com a gente. Como assim? Quando eu estava brincando na areia, uma borboleta amarela ficou voando ao meu redor. A mamãe sempre dizia que as pessoas que a gente ama viram borboletas para nos visitar. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Você acha que era ela? Tenho certeza. E acho que ela estava feliz de ver a gente juntos. Eu também acho. Papai? Oi? Obrigada por ter acreditado em mim naquele primeiro dia. Obrigada a você por ter sido corajosa de me procurar. A mamãe dizia que coragem é fazer a coisa certa, mesmo quando a gente está com medo. Ela estava certa. Sempre estava. 2 anos depois da chegada das crianças, a família estava completamente consolidada. Pedro já andava e falava algumas palavras. Júlia havia se tornado uma das melhores alunas da escola. Papai, disse ela numa tarde, a professora quer falar com você. Por quê? Você fez alguma coisa errada? Não. Ela quer falar sobre o meu futuro. Na reunião com a professora, Ricardo descobriu que Júlia tinha uma inteligência excepcional. Ela está muito à frente da turma, explicou a professora. Talvez seja interessante considerar pular uma série. O que você acha, Júlia? Não sei. Gosto dos meus amigos da classe. Você não precisa decidir agora. Podemos pensar com calma. Posso conversar com a vovó Esperança? Claro. E com o Pedro? Com o Pedro? Ricardo riu. Ele só tem 2 anos, mas ele é muito inteligente e é meu irmão. Irmãos se ajudam a decidir coisas importantes. Em casa, Júlia realmente conversou com Pedro, que ouvia atentamente enquanto brincava. O que você acha, Pedro? Devo pular de série?
Pedro olhou para ela e balbuciou algo incompreensível. Verdade? Júlia assentiu seriamente. Você tem razão. É melhor ficar com os amigos. O que ele disse? Perguntou Ricardo divertido. Disse que amigos são mais importantes que notas. Ele disse tudo isso? Não com palavras, mas eu entendi. E você concorda com ele? Concordo. Vou ficar na minha turma. Tem certeza? Tenho. A mamãe sempre dizia que conhecimento é importante, mas amizade é mais importante ainda. Sua mãe estava certa. Sempre estava. No terceiro aniversário da chegada das crianças, Ricardo organizou uma festa especial. Convidou todos os amigos de Júlia da escola, alguns colegas de trabalho e, claro, Esperança. Por que você quer comemorar o dia que a gente chegou aqui? Perguntou Júlia. Porque foi o dia mais importante da minha vida. Mesmo? Mesmo. Foi o dia que descobri o que é amor de verdade. Você não sabia antes? Achava que sabia. Mas amor de pai é diferente de tudo. Como é diferente? É maior, mais forte, mais completo. E amor de filha? Como é? Como é o seu amor por mim? É como ter um sol dentro do peito que nunca se apaga. Então é igual ao meu amor por você. Durante a festa, Esperança fez um discurso emocionante. Quero agradecer a Júlia e ao Pedro por terem me ensinado que nunca é tarde para aprender a amar melhor. Você sempre soube amar, vovó, disse Júlia. Só estava com medo. E você me ensinou a não ter medo. Como? Mostrando que amor não diminui quando é dividido. Amor multiplica. A mamãe dizia isso também. Sua mãe era muito sábia. A senhora também é sábia. Só demorou um pouquinho para descobrir. Fim da história. Agora me contem o que acharam dessa história e de onde vocês estão nos assistindo. Se vocês têm algo para compartilhar conosco, deixem nos comentários com palavras sinceras. Acreditam que Ricardo tomou a decisão certa ao aceitar as crianças imediatamente? Adoraríamos ler suas opiniões. Muito obrigado pela companhia.